Você é fora Bolsonaro e você, nessa Guerra Fria, tudo que você quer mesmo é que assim, a Guerra Fria acabe com o Bolsonaro deposto. O resto, não precisa ninguém explodir ninguém, o que importa é o Bolsonaro cair, não é? Então se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha, aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. Aqui no Plantão Brasil a gente mostra os crimes do Bolsonaro, mostra os crimes dos aliados do Bolsonaro, mostra como eles estão destruindo o Brasil, mostra os planos deles para continuarem destruindo o Brasil. Então por isso eu peço a sua inscrição, é um segundinho. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo. Eu vou te mostrar o vídeo do porta-voz do Departamento de Estado norte-americano. Eu só peço desculpa pelas legendas, que são legendas geradas automaticamente pelo YouTube. As legendas estão boas, mas elas não fazem aquela distinção de quem está falando, porque ele começou a discutir com um jornalista. Porque eles mentem tanto que até os jornalistas norte-americanos falam, pô, não dá para acreditar em vocês. Olha só, esse aqui é o Ned, é o nome dele. Ele é o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano. Vou mostrar aqui o que ele diz. Russia is planning to stage fabricated attacks by Ukrainian military or intelligence forces as a pretext for a further invasion of Ukraine. One possible option the Russians are considering, and which we made public today, involves the production of a propaganda video with graphic scenes of false explosions, depicting corpses, crisis actors pretending to be mourners, and images of destroyed locations or military equipment, entirely fabricated by Russian intelligence. What evidence do you have to support the idea that there is some propaganda film in the making? Now, this is derived from information known to the U.S. government, intelligence information that we have declassified. I think you know... Okay, well, where is it? Where is this information? It is intelligence information that we have declassified. Well, where is it? Where's the declassified information? I just delivered it. No, you made a series of allegations and statements. Would you like us to print out the topper? Because you will see a transcript of this briefing that you can print out for yourself. That's not evidence, Ned. That's you saying it. That's not evidence. I'm sorry. What would you like, Matt? I would like to see some proof that you can show that Matt, you have that shows that the Russians are doing this. Ned, I've been doing this for... Aqui o jornalista, ó. Esse vídeo tem 11 minutos. Depois disso, com um quebra-pau, ele brigando com o jornalista, entre outro. Por quê? Porque nem os jornalistas norte-americanos da grande mídia, e eu vou te falar uma coisa, a grande mídia norte-americana, se você aqui vê, ó, nossa, a Globo tá sempre protegendo os neoliberais, esses que privatizam tudo mais, a Record também, o SBT, pois bem, nos Estados Unidos, toda a grande mídia, os jornais todos, eles apoiam esse tipo de ação dos Estados Unidos de aumentar, escalar a tensão da Guerra Fria. E eles fazem praticamente uma doutrinação nas pessoas de que, olha, o grande inimigo é a Rússia, temos que ir contra a Rússia e ponto final, acabou, é a Rússia que é culpada, é a Rússia que está avançando. Aí, quando eles fazem esse tipo de alegação, eu estou falando aqui do Departamento de Estado dos Estados Unidos, não é assim qualquer um, é o governo norte-americano. Os próprios jornalistas começaram a falar, pô, mas não tem como, você mostrou uma prova. Depois de uns 2, 3 minutos do vídeo, o jornalista até pergunta pra ele, olha, que prova você tem? Ele falou, nós temos provas de inteligência, ponto final, acabou. E o jornalista diz, pô, as mesmas provas que vocês tinham de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, no fim, vamos lembrar, lá atrás, em 2003, a inteligência norte-americana e o Departamento de Estado diziam que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Mandaram o Comitê de Segurança da ONU lá no Iraque, o Comitê de Segurança da ONU disse, não tem armas. Mesmo assim, os Estados Unidos invadiram o Iraque, não tinha arma nenhuma, e tomaram todo o petróleo do Iraque, e tomaram aquela área do Oriente Médio, e começaram a ameaçar o Irã. Enfim, é uma guerra geopolítica, é outro assunto, mas é sempre o mesmo modus operandi dos Estados Unidos. Aí eles dizem, nossa, os russos vão simular que a Rússia está sendo atacada. Pois bem, esse vídeo faz alguns dias, até hoje, estou esperando aí o vídeo fabricado pela propaganda russa de que vai ter um ataque para eles poderem invadir a Ucrânia. Não teve absolutamente nada disso. O que teve foi o seguinte, ontem à noite, eu vou te mostrar aqui, 2 aviões bombardeiros norte-americanos sobrevoaram toda a Europa. E eles ficaram andando em círculos. São 2 aviões bombardeiros que eles têm capacidade para bombardeios nucleares. E eles têm capacidade para soltar bombas atômicas, ogivas nucleares, a longa distância. Ou seja, eles conseguem soltar uma ogiva nuclear que sai da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, e essa ogiva nuclear chega à Rússia ou à Ucrânia em menos de 1 hora. Chega em alguns minutos, chega entre 30 e 40 minutos. Não são mísseis hipersônicos como os que a Rússia tem, mas são ogivas nucleares.
Aí eu vou te mostrar, inclusive aqui, ó, muita gente ontem à noite estava vendo isso, foi uma noite bem tensa para o exército russo, para o pessoal lá. Por quê? Porque os norte-americanos estavam voando com os bombardeios exatamente para ameaçar. Foi um exercício militar noturno secreto. Aqui, ó, em alguns sites você consegue ver rota de aviões. Aqui eles estavam na costa espanhola, aí depois de um tempo eles estavam isso aqui é na Inglaterra, e muita gente ficou a noite inteira acompanhando onde estavam indo esses aviões. Depois eles simplesmente sumiram do mapa e apareceram depois no oceano, perto ali da Turquia, da Síria e do Oriente Médio. Quer dizer, os Estados Unidos estão fazendo exercícios militares, eles estão elevando a tensão de propósito. Enquanto isso, o Putin chama o Bolsonaro. Vamos lembrar, eu falei aqui, o Vladimir Putin, ele se encontrou com o presidente da Argentina, ele se encontrou com o presidente da França, onde ele fez ameaças fortíssimas, ele fez um discurso duríssimo para o presidente da França. Com a Argentina, ele fechou uma parceria, a parceria da Argentina foi fechada com a China, mas vamos lembrar, a Rússia se aliou à China. E a Rússia tem como aliados o Irã e a Índia, então a Rússia não tem aliados fracos. Muita gente fala, Thiago, nessa guerra a OTAN tem muito mais poder militar do que a Rússia. Sim, mas não mais poderio militar do que Rússia, China, Irã e algumas outras nações que se aliam a eles juntos. A Rússia também está ameaçando colocar armas nucleares em Cuba e na Venezuela. Enquanto isso, eles chamam o Brasil para ter aquela foto do Putin com o presidente do Brasil. E veja bem, não é porque é o Bolsonaro, é porque é o presidente do Brasil, que é o maior país da América Latina, para dizer, tá vendo, Joe Biden, nós estamos aqui entrando no seu quintal. Você está invadindo o meu quintal? O quintal da Rússia são ali Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia, aqueles países ali da região e parte do Oriente Médio. Se você entra no meu quintal, eu também vou entrar no seu. Quintal da Rússia são, para quem não sabe, os países que faziam parte da União Soviética e os países ali próximos. Ok, os Estados Unidos ficam irritados, porém, o Joe Biden não pode contra-atacar e falar, não, eu vou convidar o Bolsonaro para vir aqui também, porque pega mal. Pega muito mal. Imagina o Joe Biden nos Estados Unidos, com a ampla rejeição que o Bolsonaro tem no mundo inteiro, tirando uma foto com o Bolsonaro. Não dá. E o Bolsonaro quer usar politicamente, eu vou te falar como. Várias contas bolsonaristas, e lá em Chernobyl, nas redes bolsonaristas, começaram a colocar Bolsonaro embarca para a Rússia para evitar a Terceira Guerra Mundial. O Bolsonaro vai evitar a Terceira Guerra Mundial. Eles já estão disseminando isso, que o Bolsonaro é o senhor da paz. Aquele que matou mais de 1 milhão de brasileiros de Covid, a gente sabe que 650 mil é um número baixo e que já passou de 1 milhão faz muito tempo. Aquele que é o senhor da morte, que quer armar a população, que quer mais armas e menos livros. Esse aí, exatamente o senhor da morte, ele é que vai salvar o mundo da Terceira Guerra Mundial, segundo os bolsonaristas. E aí, como todo mundo assim que acompanha a geopolítica sabe que a chance de uma guerra é muito pequena, porque as proporções seriam catastróficas para o mundo inteiro, o que acontece? O Bolsonaro, ele vai ficar até outubro falando que fui eu que impedi a guerra. No pior momento eu fui lá. Veja bem, o pior momento é agora. Daqui 1 mês vai ser o pior momento de novo. Mas ele vai falar que o pior momento é quando ele foi lá e que ele esteve pessoalmente lá e impediu a guerra. Eu vou até te mostrar aqui, ó, tem um Twitter que é muito bolsonarista, não sei como essas contas não são banidas, chama Patriotas, eles são os maiores entreguistas, mas se chamam de patriotas, que colocou, ó, Bolsonaro embarca agora para a Rússia para salvar o mundo da Terceira Guerra Mundial. Tá aqui, ó. Aí você vai ver aqui, ó, em pouco tempo, já tá com mais de 800 compartilhamentos aqui no Twitter, tudo mais. Aí tem gente de esquerda que fica fazendo piada do Bolsonaro. Você já leu Tolstói? Aí ele já viu o desenho. Pois bem, o Bolsonaro vai usar isso como estratégia e ele vai tentar lá na Rússia, muito provavelmente, algum tipo de ajuda hacker ou algum tipo de ajuda digital para ver se ele consegue virar o jogo nas eleições. A gente sabe que a principal estratégia do Bolsonaro são as fake news. E a Rússia é especialista em plantar fake news, plantar hacker em outros países para mexer no sistema eleitoral, mexer nas eleições e em resultados de eleições. Ó, vou mostrar nosso carro de som em Mauá, São Paulo. Tem tanta cidade que a gente rodou e ainda não mostrei, ó. Mauá. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora o Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar esse desgoverno.